Senhoras e senhores, que loucura que foi esse jogo. É o clássico, já é comum de se ter muita emoção, mas hoje foi além da conta, tá ligado? Não tivemos Vini sendo protagonista, hoje também não tivemos o Rafinha sendo protagonista, mas tivemos um baita jogo. Vamos falar sobre isso e o Barça vai ganhar tudo essa temporada? Vem comigo aqui. Olha só, pessoal, pra começar lá do começo, vamos ver se a gente lembra de tudo. O Barcelona veio a campo com esses jogadores aqui e a gente tem sim algumas novidades, como por exemplo a ausência do Lewandowski, que hoje não tava nem no banco porque está se recuperando de lesão. E além disso, cara, tinha alguns jogadores que eram dúvidas se iam jogar, se ia estar de titular ou não, e tínhamos aqui Dani Olmo e Ferran Torres, que até faria gol depois, que seria um jogador importantíssimo. Do lado do Real Madrid, também muita novidade. Se o Barcelona não tinha o camisa 9 deles, o Lewandowski, o Real também não tinha seu, o Kylian Mbappé, não sei porque eu já ia soltar um Karim Benzema, o Kylian Mbappé, olha só tínhamos Vinícius Júnior e Rodrigo, que mais uma vez não apareceu pro jogo, não fez nada, completamente sumido, foi substituído no intervalo do jogo. Enfim, a gente tinha o Mendy, cara, que tava há um mês sem jogar bola, porque também tá se recuperando de lesão, mas que, tipo assim, não, vai lá, tá meio baqueado, tá meio, sabe, pela metade, mas vai lá, porque o Ancelotti claramente não confia no Fran Garcia, então o Mendy, mesmo que baqueado, ele foi escalado como titular. Do outro lado, Lucas Vázquez também, uma proposta meio arriscada do Ancelotti, porque ele poderia ter usado o Valverde de lateral, tá ligado? Mas ele usa o Lucas Vázquez. E como é que chegavam as duas equipes pro jogo de hoje? Chegavam com o Lamine Yamal com cabelo à la Neymar descolorido. E assim, no oferecimento da Flash Score, que tá sempre patrocinando aqui, vocês já estão ligados, o Barcelona chega com vantagem na La Liga, 4 pontos a mais, só que isso aqui é a Copa do Rei, então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas assim, claramente a temporada do Barcelona era muito melhor, tá ligado? O Barça ainda tá vivo na Champions League, inclusive é uma das sensações do campeonato, é líder de La Liga e chegava para esse jogo de hoje com 4 pontos na frente na Liga e na Copa com histórico de, nos últimos 2 jogos, um 4-0 e outro 5-2. Então assim, todo mundo colocava o favoritismo no lado catalão da brincadeira e realmente foi isso que aconteceu. Mas, antes da gente falar do como é que foi a bola rolando, você pode baixar o Flash Score. Se você quiser ver a nota de todo mundo nesse meio de jogo maluco que foi hoje, se você quiser ver a nota de cada um dos que estavam em campo, é só baixar o app da Flash Score, entrar lá no jogo, olhar ali as formações, tá ligado? Ver quem foi bem, quem foi mal, tudo isso gratuitamente, eles patrocinam aqui. Se você quiser ter acesso a essas informações, link aqui na descrição, certo? Enfim, pessoal, bola rolando, a gente tinha o quê? Pra começar, o jogo mal começou a rolar e já caiu o Mendy, que como eu falei, tava meio que jogando no sacrifício, tá ligado? Era um jogador que tipo assim, mano, vai lá porque só tem você, e aí o jogo já começa com más notícias pro Real Madrid, que tipo assim, pô, tentamos forçar um jogador e não deu, tiveram que colocar o Fran Garcia, e aí na sequência já acontece o quê? O Barcelona dominando o jogo, e aqui você tem o Courtois salvando. Cara, o primeiro tempo é completamente dominado pelo Barcelona. O Real Madrid, ele faz um primeiro tempo, mas assim, horroroso, muito ruim mesmo, a posse de bola era completamente do Barça, em determinados momentos tendo mais de 70% de posse de bola em cima do Real Madrid, já era esperado, tá ligado? Que o Barcelona fosse ficar mais com a bola, mas eu acho que ninguém esperava tanto assim como foi no primeiro tempo. Aqui a gente tem o Courtois defendendo, e isso mostra como que o Barcelona tava atacando, e o Real Madrid, mano, mal ficava com a bola, e quando ficava, tentava, sei lá, uma hora ou outra achar um contra-ataque, e nem isso tava conseguindo. Daí, na sequência, a gente teve o quê? O gol, o primeiro do jogo, o gol do Pedri, um baita de um golaço, que eu quero destrinchar esse gol aqui com vocês. Olha só, esse gol começa com Pau Cubarsí sendo extremamente importante. Aí você fala, o que tem a ver com o Cubarsí? O gol é do Pedri, o Cubarsí deu assistência? Não. Então da onde que o Cubarsí aparece nesse lance? Olha só, lá na origem do lance que vai acontecer o gol, o Bellingham tem a bola, ele traz ela aqui pra dentro, olha só, o Vini já parte na disparada, ele dá o passe e o Cubarsí intercepta essa bola aqui. Se essa bola passa pro Vini, amigo, é um abraço, tá ligado? O Vini ia provavelmente fazer o gol, ou na pior das hipóteses ia ter uma baita chance cara a cara, mas isso não acontece por causa da intervenção do zagueiro muito jovem do Barcelona, do Pau Cubarsí. E depois de intervir, o Pedri vem aqui, olha só, o Pedri pega a bola, levanta a cabeça, vê lá na frente, ele cruza, e aí eu vou cortar aqui um pouquinho pra gente não sofrer com direitos autorais, mas olha só, essa bola vai chegar no Lamine Yamal, que atrai toda a marcação pra ele, vem atrás, ninguém no Pedri, e o Pedri vem de primeira e faz um golaço completamente absurdo. Cara, nesse momento aqui, o Real Madrid chegava 1-0 aos 28 minutos, 1-0 no placar, 70% de posse de bola, exatamente,
exatamente no momento do gol, 70% de posse de bola pro Barcelona. Eu acho que eu falei Real Madrid, pro Barcelona. O Barcelona dominava o jogo. O Real Madrid, agora sim falando dele, o Real Madrid completamente assistindo, não conseguindo entrar na competição, não conseguindo jogar o jogo, tá ligado? E aqui, cara, o Pau Cubarsí, ele intercepta muito bem. O Pedri, a visão de jogo para achar o Lamine Yamal. O Lamine Yamal, com 17 anos, ele atrai toda a marcação para cima dele. Toda a marcação. E aí, quando parece que acabou a jogada, ele levanta a cabeça, ele vê o Pedri completamente sozinho. E isso aí, assim, daqui a pouco eu vou elogiar o Ancelotti aqui, tá ligado? Mas criticando um pouquinho também, o Pedri completamente sozinho, assim, um Real Madrid muito desorganizado. Você vê que o Real Madrid estava mal, não só porque ele estava perdendo, ou porque ele estava tendo pouco posse de bola, porque ele realmente estava mal. O Real Madrid deu um espaço pro Pedri que não existe, tá ligado? E aí o cabelo aqui de miojo viu muito bem o Pedri completamente sozinho lá, achou oportunidade, assim, um baita de um chute também. E aqui, cara, tem até uma questão que a gente tem que levantar, que é o seguinte: o Pedri é melhor do que o Bellingham? É um debate que sempre se tem aí. Eu acho que no Brasil, vou dar minha opinião, você pode dar a sua depois aqui nos comentários. Eu acho que assim, sim, o Bellingham é craque. Agora, o Pedri é melhor do que ele? Se é melhor, eu não sei, mas eu acho que, cara, talvez seja tão craque quanto, ou se não é tanto quanto, chega perto, tá ligado? Porque assim, o Pedri, ele é um tipo de jogador que é silencioso. Ele não vai aparecer tanto quanto o Bellingham. O Bellingham vai ter muito mais faro de gol e, portanto, vai aparecer mais na mídia, porque normalmente quem faz gol aparece mais, tá ligado? Mas, assim, o impacto que tem o Barcelona com o Pedri pro Barcelona sem o Pedri é um bagulho muito difícil de mensurar. Assim, o Barcelona sem esse cara é completamente outro. Inclusive, na derrota contra o Borussia na Champions League, não tinha o Pedri naquele time, ele foi entrar depois no decorrer do jogo. Então, assim, o Pedri é aquele cara que parece simples o que ele faz, mas é o simples que, sem esse simples, o time é completamente outro, o time é muito inferior, tá ligado? Então, assim, se é melhor do que o Bellingham, eu sinceramente não sei. Eu ainda acho o Bellingham, sei lá, o Bellingham me brilha mais aos olhos, tá ligado? Mas, assim, eu acho que aqui no Brasil a galera não tem noção do quão bom jogador é o Pedri. Eu acho que muita gente ainda tá naquela época lá de tipo assim, quem que é melhor, Pedri ou Gavi? Tipo assim, essa discussão, se por acaso você ainda tá nela, essa discussão acabou. E já tem um bom tempo. O Gavi tá muito abaixo e o Pedri, cara, é um baita de um jogadoraço que faz um golaço aqui, que eu não sei se é melhor que o Bellingham. Se você acha que é melhor, você comenta aqui o porquê você acha. Se você acha que não, também pode comentar. Mas enfim, fato é que o Barcelona faz uma baita jogada, o Barcelona faz um baita primeiro tempo e chega no seu primeiro gol no El Clássico. Depois, o que a gente vai ter é, cara, polêmica de pênalti que poderia ser marcado e não foi. Isso aqui, eu até coloquei pra gente comentar aqui, porque é o seguinte: antes do jogo, pra quem não sabe, teve uma baita de uma polêmica envolvendo a arbitragem, porque o árbitro foi dar entrevista, porque lá acontece isso, tá ligado? Aqui no Brasil não rola, mas lá o árbitro tem o costume de dar entrevista, os árbitros, todos eles, inclusive os do VAR, e aí o árbitro chorou, falou que tipo assim, às vezes é foda, porque eu sou chamado de ladrão, de bandido, de um monte de coisa, e às vezes eu tenho que ficar me vendo na situação de ter que explicar pro meu filho, né, uma criança, que eu não sou ladrão, uma coisa tudo foda assim. E por que que isso surgiu? Por que que entrou nesse assunto? Porque o Real Madrid tem reclamado da arbitragem. E aí, se você tá meio perdido no pagode, você fala assim, não, peraí, o Real Madrid tá reclamando? Mas o Real Madrid, muitas das vezes, é quem é beneficiado. Mas o Barcelona também já foi bastante. Mas o reclamante da vez era o Real Madrid. E aí, cara, o Real, ao ver essa postura do árbitro chorando, o cara do VAR, o outro árbitro do VAR, ele meio que tomou a fala pra si, tá ligado? Ele meio que começou a conduzir as entrevistas e ele falou que, cara, a gente tem que ter, sei lá, uma mudança de postura, a gente não pode permitir que esse tipo de coisa fique acontecendo. Sabe, esses monte de reclamação, como, por exemplo, agora é o Real Madrid reclamando. E aí, ao ver essa declaração do cara do VAR, o Real Madrid meio que pediu a mudança da arbitragem, porque o Real Madrid achava que talvez o árbitro estivesse dando uma indireta, falando, tipo assim, mano, a gente vai prejudicar vocês estão atrapalhando a gente. Algo nesse sentido, tá ligado? Eu tô tentando resumir uma treta que é muito grande. E aí, depois disso tudo, o Real Madrid é quem reclamava. Aqui, o Real Madrid tem que agradecer. Porque assim, foi muito puxado. Mas é meio que fora do lance. Não é não, a bola tá vindo aqui. Mas esses lances costumam não dar em nada. Na Champions, inclusive, envolvendo o Real Madrid, deu. Pra quem não lembra lá, contra o Arsenal, acabou que o Saka perdeu aquele pênalti, mas muito parecido, tá ligado? Puxão dentro da área, durante escanteio, pênalti. Naquela oportunidade foi marcado, hoje não. O Real Madrid que tava, gente, a arbitragem vai me prejudicar. Nesse caso aqui,
aqui, ela mais ajudou do que qualquer outra coisa, tá ligado? Talvez realmente não tenha sido pênalti, mas se existiu, pelo menos nesse momento aqui, a arbitragem pesando, favorecendo alguém, foi favorecendo o lado de quem tava reclamando antes. Enfim, depois a gente vai ter o final do primeiro tempo. E cara, qual que era o cenário, se por acaso você não viu o jogo? Era completamente Barcelona. Mas calma, completamente quanto? 9 finalizações a 1. Obviamente 9 do Barça. A posse de bola era 67 a 33%. No finalzinho ali do primeiro tempo, o Real Madrid começou a ficar um pouquinho mais com a bola, achou um pouco mais de espaço, tá ligado? Então o Real Madrid melhorou um pouco no final do primeiro tempo, e mesmo com a melhora, 67% de posse de bola para o Barcelona. 9 finalizações contra 1. O Chelsea no primeiro tempo, 0 defesas. O único chute não chegou nele. Então, 0 defesas. Assim, um completo de um atropelo. Só que aí começa a mudança, porque assim, o primeiro tempo, ele é muito diferente do segundo. São tempos completamente distintos entre si, tá ligado? Porque, entre outras coisas, entra o Mbappé. E aí o Mbappé muda completamente o jogo. Sai o Rodrigo, que assim, cara, mais uma vez, bem perdido, tá? O Rodrigo foi até motivo de pergunta sobre o Ancelotti. Pô, o Rodrigo vem fazendo poucos gols, e o Ancelotti brincou, tipo assim, mas ele tem um bom histórico em finais. Tanto é que a última vez que o Real Madrid ganhou a Copa do Rei foi com o gol do Rodrigo. Hoje não foi o dia disso. Hoje o Rodrigo, sabe, completamente perdido, não pagou, não fez nada, não fez nada. Mas enfim, o Mbappé entra e aí o Real Madrid entra no jogo junto, tá ligado? Tanto é que logo no começo do segundo tempo a gente tem o Vini fazendo o Chesney, tinha esquecido o nome, já ia falar Ter Stegen. O Chesney, que não tinha feito defesa nenhuma, em um só lance tem que fazer logo 2. Olha só, a gente tem aqui o vídeo do momento, o Vini tem uma boa chance com o Bellingham dando passo pra ele, ele chuta de novo, Chesney, de novo, e aqui, cara, uma baita atuação do Chesney, tá? Se você pensar que esse cara estava aposentado e aí ele veio pro Barcelona, no começo foi meio esquisito, porque primeiro que ele foi reserva no começo, porque tinha já um goleiro sendo titular, mesmo na ausência do Ter Stegen, aí depois ele virou titular, mas teve uns jogos que ele teve uns erros muito esquisitos, naquela vitória marcante de 5-4 contra o Benfica, ele tem uns lances, ele vai muito mal naquele jogo, muito mal, tá ligado? A gente chega até a pensar que tipo assim, cara, será que valeu a pena tirar esse cara da aposentadoria? Só que hoje eu acho que ele faz uma partida bem boa, eu acho que ele vem caminhando para um final de temporada que, tipo assim, que bom que desaposentaram ele, porque, assim, é muito digna as atuações, são muito dignas as atuações que ele tem feito nesse momento aqui, nessas 2 defesas ele vai muito bem, porém, depois, como você viu, agora, diferente do primeiro tempo, agora o Real Madrid ataca, agora tem Real Madrid no jogo, tá ligado? Tanto é que vai ter o seguinte, as mudanças do Ancelotti, entra o Arda Güler, entra o Modric, e aí o Real Madrid entra ainda mais no jogo. O time que já estava apresentando melhora, ele melhora ainda mais, tá ligado? Tanto é que gol do Mbappé. Primeiro que assim, antes da gente ver o gol, que é um gol de falta, o Mbappé faz um baita lance, ele acerta uma caneta, ele vai sair cara a cara com o goleiro, ele é puxado, ele é derrubado, e aí o juiz marca a falta, não expulsa, mas marca a falta, e aí, na cobrança de falta, Kylian Mbappé vai pra bola, cadê? Bate aqui, a bola bate lá na trave, gol de falta do Mbappé. O primeiro na carreira. Olha só. Ele sai aqui comemorando, até meio perdido e tal. E assim, nunca o Mbappé tinha feito um gol de falta. Teve uma falta que, se você forçar, dá pra considerar que é gol de falta, mas não é uma cobrança de falta direta. Por quê? Um cara pisa e aí depois de pisar, a bola já tá em jogo, tá ligado? Ele vai lá e chuta. Mas agora, igual hoje, sabe? Cobrança direta mesmo, a falta clássica. Primeira vez na carreira dele, e aí quis o destino que fosse justamente contra o Barcelona numa final de campeonato, mas que não valeu de muita coisa, né? Porque de qualquer forma o Barcelona foi campeão. Mas, cara, o Mbappé, ele muda o jogo completamente. Assim, o Mbappé, ele coloca o Real Madrid, ele incendeia a partida, ele faz esse baita gol de falta aqui, ele muda o jogo, ele coloca o Vini no jogo, porque eu achei que no primeiro tempo o Vini estava completamente perdido em campo, e aí no segundo, tendo o Mbappé ali para jogar com ele, o Vini melhora muito, o Real Madrid cresce demais, e aí a gente vai ter até o que? A virada, gol do Tchouaméni. Olha só como que é o lance aqui, num cruzamento do Arda Güler, bola vai lá na área de cabeça, o Tchouaméni vai, faz o gol da virada e sai aqui comemorando. Então assim, cara, a lá Real Madrid,
principalmente em dia de Champions. Sabe quando o Real Madrid tá jogando mal, você acha que, tipo, agora não dá. Tipo assim, o Real Madrid vai perder. E aí, do nada, faltando pouco tempo, pode-se dizer, pro final do jogo, faltando apenas 14 minutos, o Real Madrid vira. Então, assim, imagina que, cara, o Real Madrid é bizarro, é uma coisa meio difícil de se explicar, tá ligado? Imagina que esse time aqui, ele não jogou nada no primeiro tempo. Ele deu só um chute, tá ligado? Em direção ao gol. E aí, no segundo tempo, ele vira. Assim, muito rápido. Um gol, depois o outro, ele vira. E ele tava ganhando o jogo. E aí, cara, eu já critiquei aqui o Ancelotti, mas nesse momento eu tenho que rasgar um pouco de elogio, porque o time tava mal. E aí, talvez ele seja o responsável por montar inicialmente o time mal, tá ligado? Mas depois, vendo que não estava funcionando o que ele fez inicialmente, ele vai lá e muda. Ele coloca o Mbappé, ele coloca o Modric, ele coloca o Arda Güler e o time entra em campo. Então, acho que assim, aqui tem muito mérito dele. Com essa derrota de hoje, já vamos falar de Ancelotti? Provavelmente virá para a seleção brasileira, né? Inclusive, eu tava vendo pelo Twitter e tal, o pessoal que é torcedor brasileiro do Real Madrid, tá ligado? Reclamando bastante do Ancelotti. E eu acho que o tempo dele de Real Madrid realmente deu, tá ligado? Não que ele seja, tipo assim, treinador ruim e tal. A gente tá falando do maior campeão de Champions League. Mas eu acho que assim, a passagem chega ao fim. Eu acho que o caminho natural dele agora seja realmente a seleção brasileira. Termina mal. É uma temporada que, cara, provavelmente a La Liga não vem. Eu tenho que falar provavelmente, porque vai saber, né? Mas provavelmente a La Liga não vem. Foi eliminado de forma muito feia na Champions e hoje também perde pro rival, perde o terceiro clássico da temporada. Então, assim, é um baita de um treinador, mas que faz o que provavelmente é a última temporada dele muito abaixo. É uma temporada bem feia. É uma temporada que não faz jus à história que ele tem no próprio Real Madrid, tá ligado? Mas nesse momento aqui, eu já tô me antecipando, nesse momento o Real Madrid estava ganhando de virada, sabe? Tava tudo favorável, porém depois, nada a ver. Porém depois, a gente tem o Ferran Torres, que recebe um passe do Lamine Yamal, deixa o goleiro pra trás, vai lá e faz o gol do empate, e nesse momento aqui não tem nem o Ferran aparecendo, né? Todo mundo vem aparecer, vem comemorar, vem junto ali e tal. Cara, mais um momento, o passe do Lamine Yamal. O Yamal tem 17 anos de idade, cara. É bizarro. O passe que o Yamal dá, e aí você pode talvez questionar ali se o Courtois não saiu errado, se a zaga não tava meio esburacada, talvez esteja, tá ligado? Mas o passe do Lamine Yamal é sacanagem. E aí aquilo, o Barcelona sem o Lewandowski, mas parabéns ao Ferran que consegue ajudar também, tá ligado? O Ferran consegue cumprir mais uma vez na temporada essa função de, cara, não tem o Leva, tem eu aqui, eu resolvo, tá ligado? Mas o Yamal, o passe do Yamal é sacanagem. 2-2. O jogo, ainda antes de terminar, você pensa que, tipo assim, acabou a emoção por hoje, não tem mais o que acontecer, mas aí tem esse pênalti aqui que não é marcado, que, sinceramente, eu, quando tava olhando, eu achei pênalti. Mas aí, pra ser justo, eu vou trazer aqui o comentário da ESPN, o responsável por comentar sobre apito, sobre arbitragem, ele falou que não, com certeza não é nada. Eu sei lá, eu achei aqui, mas o juiz não marcou. Porém, também ainda antes do apito final, tem esse aqui, que esse aqui sim, o juiz apita, só que o VAR vai lá e cancela. Isso aqui não foi nada. O Rafinha se jogou, o Rafinha tinha conseguido enganar o juiz, talvez tempos passados, em anos atrás, antes do VAR, o Rafinha teria saído como herói desse jogo de hoje, porque ele cavou o pênalti e tal, não sei se seria ele que bateria, tá ligado? Mas numa época antes do VAR, o Rafinha estaria agora sendo alçado, nossa, como herói do jogo, mas né, o VAR foi lá, viu que não foi nada, e aí de forma correta anula o pênalti, que realmente não foi nada. E dessa forma, agora sim, termina esse jogo, o tempo regulamentado desse jogo, porque a gente vai pra prorrogação, tem Endrick entrando ali e tal, no decorrer da prorrogação, mas o que é de maior importância, gol Koundé, num erro de passe do Modric, por incrível que pareça, olha só, numa recuperada de bola o Modric dá um passe meio descompromissado, o Koundé recupera a bola, chuta e faz um golaço e sai pra comemorar aqui, e tem essa foto de todo mundo indo à loucura, tá ligado? O Yamal com o cabelo dele muito Neymar, isso aqui é um descolorido, bem de carnaval, tipo assim, não tá nem não tá platinado, tá amarelo, tá ligado? Assim, é um descolorido bem Neymar das antigas mesmo. Enfim, o Barcelona ganha. O Barcelona agora, cara, ele ganha forças pra Champions League, porque ele ganha moral, tá ligado? Mas também o Barcelona vai cansado contra a Inter, porque teve que jogar a prorrogação. Assim,
Esse jogo serviu para mostrar que o Barcelona não é um time invencível, porque durante boa parte do segundo tempo ele ficou na corda bamba, ele ficou, sabe, sem conseguir controlar o Real Madrid, que estava batendo, quase nocauteando. Se fosse outro time, talvez teria sido nocauteado pelo Real, tá ligado? Mas o Barça aguentou, mas apanhou muito. Então, esse jogo mostra que o Barça tem ali suas fraquezas, mas na mesma hora é um time muito bem treinado. Então, assim, cara, eu não sei se dá para considerar o Barça um baita favorito da Champions League, tá ligado? Porque a gente tem outros times jogando muito bem também. A campanha que fez o Arsenal, o jeito que eliminou o Real Madrid é muito forte, a gente sabe como que o PSG tá muito bem, apesar de ter perdido ontem na Liga Francesa. A Inter de Milão, que é a rival do Barcelona na Champions, foi eliminada na Copa Italiana pro Milan, inclusive tomando um sonoro 3-0 pro meio da cara, tá ligado? Então talvez sim, o Barcelona seja ali, se não o favorito número 1, talvez o top 2, tá ligado? Mas o que a gente tem que observar que agora, o que eu destacarei é o seguinte: a gente pode estar presenciando uma tríplice coroa em percurso, tá ligado? Já foi a Copa, a Liga está encaminhada e, obviamente, como sempre a Champions é o mais difícil. Pode ser que aconteça. O Real Madrid, que é o maior campeão de Champions, que normalmente é a competição mais difícil para completar a tríplice coroa, o Real Madrid tem 15 Champions, não tem uma tríplice coroa sequer. O Barça já tem 2 e tá tentando caminhar para sua terceira. O Hansi Flick vai conseguir isso? Vai dar para ganhar tudo? Não. Se perder a Champions, é uma temporada que termina ruim? Não dá para falar isso, porque se ganhar a Copa, se ganhar a Liga, a Champions, claro que, assim, não ganhar ela doeria um pouco, mas não dá para chamar de temporada ruim, tá ligado? Porém, se ganhar, é aquele tipo de temporada que entra pra história. Hoje, o Rafinha, ele termina até com uma nota individual até que boa, mas eu achei a partida dele ruim. Assim, pro que ele já entregou esse ano, hoje foi um jogo abaixo do Rafinha, tá ligado? O Yamal é uma sacanagem. O Yamal é um absurdo. Assim, é loucura. O coletivo do Barcelona muito me encanta. E esse jogo, esse é o clássico, ele fez jus ao que normalmente era o El Clássico ali da época de Messi e Cristiano, que era uma loucura do caramba. Baita jogo, muito emocionante. Esses são os meus comentários do que eu vi hoje. Se eu esqueci de comentar alguma coisa, pelo amor de Deus, comente aqui embaixo que eu vou dar uma olhada. Muito obrigado. Se eu falei alguma besteirinha e tal, você me perdoa, você pode me corrigir aqui também. Eu sou o Josão, muito obrigado por acompanhar. Essa semana tem Champions, estaremos comentando também. É nóis, tamo junto.